Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, então em dezembro agora, a nossa série de Natal é denominada Eu Sou. E o tema da mensagem hoje é Eu Sou a Luz. Nós vamos separar das 7 declarações de Cristo no Evangelho de João, 5 das declarações quando o próprio Cristo vai declarar sobre quem Ele é. E nós vamos nos debruçar para ver a direção que o Senhor tem para dar para nós. E hoje, nessa noite, nós vamos olhar para quando Cristo vai trazer para nós e declara que Ele é a luz do mundo. E algo que nós precisamos entender e olhar para nós é perceber que desde a queda de Adão, o mundo caído, esse mundo como nós conhecemos, ele vive, morre, como antes da proclamação divina no início de Gênesis, quando ele declara: haja luz. Dessas trevas tem dominado o mundo no qual vivemos. Vemos um mundo onde cada dia mais caminha como se soubesse a direção para que está indo, mas perdidos em meio à escuridão do pecado. E todos que vivem distantes de Jesus, sem ter sido encontrados por Cristo, ainda vivem em densas trevas. Mas hoje nós declaramos e nos deparamos com mais uma declaração identitária de Cristo, quando Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No domingo passado, Tiago trouxe para nós, quando Cristo vai declarar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E trouxe verdades profundas para nós no domingo. E eu creio que através da palavra do Senhor hoje, não será diferente. Eu queria te convidar a abrir João capítulo 8. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 20. O que eu vou fazer com vocês hoje é algo que é diferente. Eu vou ler todos os versos. E eu quero pedir a permissão de vocês para não começar pelo primeiro verso, amém, irmão? Então eu vou quebrar a sequência, porque eu quero começar com Jesus declarando sobre o seu testemunho, sobre a veracidade de quem Ele é, para depois a gente terminar com Cristo trazendo essa declaração. O que isso implica para mim e para você? Verso 12 do capítulo 8 de João traz assim para nós: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: e ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu já não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a hora. A partir do verso 13, nós isolamos o 12 agora. Os fariseus que estavam conversando com Jesus, então fazem uma acusação contra ele: como você está dando testemunho de si próprio, esse testemunho é falso, é você falando de si mesmo. Logo eles acusam Jesus de vanglória, quando se titula de luz do mundo.
Mas como ninguém está confirmando isso, não tem um testemunho externo, não tem palavras externas, os fariseus vão dizer, ele não é verdadeiro. Então Jesus, ele vem e começa a contradizer essa acusação com 3 questões que ele vai trazer. Primeira, a sua origem e o seu destino. Segundo, forma de combater a acusação, a sua íntima união com o Pai. E a terceira, a concordância perfeita entre o seu testemunho e o do Pai. O primeiro ponto que nós vamos olhar aqui é quando Cristo vai defender essa acusação e trazer luz, é falando sobre a sua origem e destino. Entenda, capítulo 5 de João, Jesus tem praticamente o mesmo debate, ele fala sobre as mesmas coisas, sobre quem testemunha sobre ele, ao seu respeito. Então nós vamos vendo isso, que no capítulo 5 de João, Jesus diz que se ele dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. Jesus ele começa a corroborar no capítulo 5 o que os fariseus vão dizer. Se eu dou testemunho de mim mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. Só que no capítulo 5, Jesus vem e aponta e apresenta testemunhas que falavam a seu respeito. E ele traz João Batista, Deus Pai e as Escrituras. Esses 3 dão testemunhas sobre mim. Muito mais, ele vai dizer que Moisés não simplesmente escreve sobre ele, mas também creu em Jesus. Então nessa fala, quando ele vai trazer, ele quebra a regra de apresentar testemunhas externas para corroborar atitudes e palavras, e dizendo, o testemunho que eu dou a meu respeito, como lemos no capítulo, no verso 3, ele é verdadeiro porque eu me conheço. E não é um conhecimento superficial, igual o dos fariseus, igual de vocês em questão. Mas eu me conheço por completo. Eu sei de onde vim e eu sei para onde eu estou indo. Quando eu falo a meu respeito, eu falo com consciência de causa e de uma consciência completa, um autoconhecimento sobre mim. E por isso eu não me apego e não deixo de falar o que eu sou a respeito de vocês. Porque eu sei que vim do céu e de Deus, e que também estou indo para o céu e para o Deus Pai. Então quando ele declara sobre diante deles que ele é a luz do mundo, essa declaração ela é baseada em sua autoconsciência perfeita. Eu sei o que eu sou. E Cristo vai mostrando para nós que tudo aquilo que ele nos dá, nada daquilo que ele oferece a nós é algo a partir dele. Ele não está simplesmente falando de um poder que ele possui, mas ele está dizendo: o que eu te dou, o que eu faço, os sinais que eu opero, são parte de quem eu sou. Eu não simplesmente lanço luz sobre as trevas, eu sou a luz que ilumina as trevas. Então quando a iluminação divina chega no teu coração caído, entenda, não é o poder de Deus Pai simplesmente agindo na sua vida, sou eu mesmo habitando em você, sou eu me dando por completo. Então quando eu testemunho ao meu respeito, é porque eu tenho o total entendimento de onde eu vim, o meu plano, o meu projeto e para onde eu vou. E até onde ele vai dizer, e eu digo a respeito, porque eu sei de onde vim, para onde eu vou, ao contrário de vocês, que não sabem quem eu sou. O segundo ponto que nós vamos vendo, que Jesus traz nessa discussão com os fariseus, é a sua íntima união com o Pai. Jesus diz: vocês julgam segundo a carne, vocês julgam segundo o que é exterior. Só que entenda, ele vai dizendo, embora vocês não tenham conhecimento necessário para me julgar, no entanto estão me julgando, e ainda usando padrões humanos, mundanos, olhando somente a aparência exterior. Como eu não me encaixo naquilo que vocês esperavam como um libertador, vocês me julgam como não sendo.
mas eu que posso julgar, não estou julgando vocês. E isso vai conectar com aquilo que ele vai dizer em João capítulo 3, a Nicodemos, dizendo: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar o mundo. Só que ele não para aí, ele continua dizendo para nós, que se ainda, quando eu me colocar para julgar, entenda, o meu juízo é verdadeiro. Porque não somente eu julgo, mas sou eu e o meu Pai que me enviou. E ele vai mostrando essa união perfeita com Deus no plano que o Senhor está executando. Jesus, entenda, veio para nos salvar, mas o julgamento é algo inevitável pela dureza do nosso coração. E esse julgamento vindo do Senhor, ele sempre será verdadeiro, real e genuíno, porque ele seguirá a vontade perfeita do Pai que o enviou. João vai dizer para nós no capítulo 12, no verso 47 e 48 o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo. Jesus dizendo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa julgará você no último dia. O Senhor vai dizendo para nós, mesmo que eu não me coloque agora na posição de juiz sobre vocês, isso é um resultado inerente da minha forma de ser. Porque a missão dupla do Senhor Jesus é trazer salvação, mas ao mesmo tempo condenação. Porque aqueles que aceitam e se dobram diante da palavra declarada de Cristo, esses recebem de Cristo o quê? Salvação para a vida eterna. Mas aqueles que se colocam a rejeitar, estão trazendo sobre si o quê? Condenação. E o Senhor vai dizer, não sou nem eu que estou julgando vocês, é a própria palavra que eu declaro, é a própria palavra que eu proclamo, ela será o juízo sobre vocês até o último dia. E o terceiro ponto, para a gente pular para a parte principal, quando ele vai dizer da concordância perfeita entre o seu testemunho do Pai, Jesus, no último momento agora dessa discussão, ele traz para os fariseus o que? A própria lei. Deuteronômio 17:6 fala sobre a questão da sentença de morte. Ninguém será morto se não houver 2 ou 3 testemunhas. E essas testemunhas têm que ter boa reputação. E Jesus diz então, na lei diz que o testemunho é válido com 2 pessoas, a lei que você segue. Então, quando eu falo de mim mesmo, como eu sou verdadeiro, eu sirvo como um testemunho fiel e íntegro. E depois ele traz o maior, ele vai dizer, e agora o Pai que me enviou também entra em concordância comigo. E assim, quando ele lança essa afirmação, surge a pergunta, mas onde está seu Pai? E agora vamos vendo que Jesus, novamente, ele é o único caminho para o Pai. Aquilo que ele vai declarar um pouco à frente, começa a trazer para nós, porque aqueles que não creem em Jesus, não conseguem ver em Deus a figura de um Pai. Logo, Cristo está dizendo a eles sobre o Pai, sobre ser filho do homem, e nós percebemos que aqueles que não acreditam em Cristo e não o seguem, não se rendem a Ele, ficam incapacitados de ver Deus como Pai. Porque entenda, irmão, para Deus, para termos conhecimento de Deus, não é necessário Cristo. A própria palavra vai trazer para nós, Romanos 1, a própria natureza grita, escancara a Deus. Cristo veio para nos revelar Deus como um Pai, e é algo que é muito difícil do nosso coração entender, porque nós queremos o que? Um relacionamento distante, com um ser divino, que não interfere em nossas situações, que está sempre disposto a nos ajudar quando nos convém,
mas Cristo vem nos apresentar um Deus que é Pai, presente, conecto conosco, que vai nos paralisar quando estamos equivocados, que vai nos corrigir quando estamos errados, mas que também vai derramar bênçãos quando necessário. Quando nos lançarmos diante dele, nós percebemos, toda vez que nós olhamos para Jesus e não conseguimos ver o Pai através dele, é porque ainda o nosso coração não crê em Cristo, porque ele é o caminho que nos aponta e nos apresenta ao Pai. E ele vai dizer: sabe por que vocês não conhecem o meu Pai? Sabe por que vocês ainda perguntam onde está o meu Pai? Porque vocês não me conhecem, porque vocês ainda não trilham o caminho no que eu sou. E lembre-se, João 6 vai dizer para nós que os que são de Deus, os filhos de Deus, são chamados e atraídos pelo Pai através de quem? Pelo Filho. É impossível olharmos para Deus como um Pai, principalmente um bom, se nós não caminharmos e vivermos em Cristo Jesus. Podemos conhecer um Deus, e que muitas vezes para nós vai parecer como um Deus carrasco, distante, que quer julgar, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, é um Deus narcisista, que quer adoração para si, glória para si, todo mundo tem que falar que Ele é o bom, que Ele é o melhor. Por isso, são pessoas que ainda não foram encontrados e arrebentados por Cristo em sua forma de caminhar, porque ali encontramos na face de um Deus eterno, a face de um Pai amoroso, que independente das nossas falhas, os nossos erros, Ele continua disposto ao coração arrependido. No verso 20, traz um detalhe aí para nós. Você está com a sua Bíblia aberta? E esse detalhe, ele parece que não tem muito sentido para nós. Que ele vai dizer: Jesus proferiu essas palavras aonde, irmãos? Perto da... quando ensinava no templo. E aí, quando nós vamos olhar para aquele templo e o mapa do templo, esse detalhe é muito importante para a declaração que nós vamos encontrar tanto aqui no início de João 8, como assim em João 7. Porque perto desses cofres, existiam nessa templo a porta chamada o Pátio das Mulheres, onde tinham 13 cofres e trombetas, em forma de trombetas. E quando João vai trazer esse detalhe, ele quer mostrar para nós o local exato onde Cristo está no templo. Porque as declarações que nós vamos ver de Cristo no início do capítulo 8 e no capítulo 7 tem muito a ver com o local específico que Jesus está. Por isso nós lemos agora e voltamos para o verso 12. Quem é Jesus? Ele declara: eu sou a luz do mundo. Aqui, irmãos, provavelmente Jesus vai dizer para nós essas palavras no último dia da festa dos tabernáculos. A gente já participou demais, né, Elis? Né? Festa do tabernáculo, festa da colheita, tem esses nomes. Festa das cabanas, né? A gente já participou demais. Então, irmãos, alguns comentaristas vão trazer para nós que João 8, verso 1, é uma continuidade, é como se fosse um verso só de João capítulo 7, verso 52. E vamos perceber que nesse último dia da festa, tinha 2 atos simbólicos muito importantes para os judeus. Por isso, o verso 20 é importante para nós, quando diz que eles estavam perto do cofre das ofertas, porque mostra onde Cristo estava, e aí conecta com o que Cristo vai dizer. Entenda, irmão, Jesus não fala nada por acaso. Só que muitas vezes, pela nossa distância temporal, contextual, a gente não pega. Mas o que estava dizendo aqui, o local que ele estava, provavelmente nesse pátio das mulheres, onde tinha esses cofres, acontecia no final da festa 2 atos simbólicos importantes. O primeiro, eles derramavam água nos degraus do templo, até as águas atingirem a parte exterior do templo,
E esse ato simbólico, algumas igrejas podem chamar de profético, era o que, irmãos? Uma lembrança da água jorrando da pedra em meio ao deserto, e esse ato das águas saindo para o templo, era indicando que a fé judaica iria um dia alcançar e satisfazer todo mundo. Então tinha esse ato no final da festa. E o que nós encontramos Cristo dizendo em João 7? O que ele diz quando esse ato está acontecendo? 7, 37 e 38, Jesus aponta para si e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No verso 20, que parece que é uma informação solta, mostra para nós onde Cristo estava. Enquanto no final da festa, eles estavam lançando água para o templo como um ato simbólico, Cristo está declarando, dizendo: isso aqui está acontecendo diante dos seus olhos. Se vocês têm sede de verdade, venham a mim e bebam. Porque quando vocês beberem, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Assim como esse ato, vocês estão crendo que o simples fato da água transpor o templo, e vocês vão crendo que a fé vai satisfazer o mundo, a água verdadeira está aqui diante de vocês. Tenham sede, venham a mim, e ficarão satisfeitos. Tem necessidades, venham a mim, e serão supridos não somente para vocês, mas poder partilhar e multiplicar sobre o outro. Porque o que Cristo traz para nós é o seguinte: a água, o saciar da nossa sede não é simplesmente para satisfazer as nossas necessidades, mas é que para através de nós possa fluir água sobre os outros. Isso é o Evangelho. Não é um pão para mim, é um pão partido no qual compartilho com o próximo. Não é a água que vai me encher e me deixar satisfeito, mas é a água que vai me satisfazer e ao mesmo tempo jorrar através de mim sobre aqueles que precisam. Cristo diz: aquilo que está acontecendo aqui agora está diante de vocês. E há um convite para mim e para você nessa noite. Se estamos com sede, vamos até Cristo, para que Ele nos sacie, mas que eu e você possamos ser um canal de rios sobre aqueles que precisam. Meu irmão, entenda, o nosso mundo está faminto e seco. Se você de fato for encontrado por Cristo, e deixar que a luz de Cristo brilhe através de você, meu irmão, assim como lemos João 6, Deus vai colocar do seu lado os que são deles e os que estão com sede e fome do próprio Deus. Ele vai dizer para nós, entenda, assim como a multiplicação do pão no capítulo 6 é um sinal de Jesus como o pão vivo que desceu do céu e dá vida àquele que crê, Jesus mostra que a água que flui da rocha lá no Antigo Testamento, lá atrás, e satisfez o povo, e a água que agora é derramada no templo para lembrar aquele ato, ele está dizendo: isso aponta para mim, que sou a água verdadeira. Primeiro ato simbólico, apontando o final da festa do tabernáculo. Segundo ato simbólico que acontecia agora no último dia de festa, era o acendimento de 4 grandes candelabros no pátio das mulheres, onde ficavam esses lugares para oferta. E esses candelabros iluminavam todo o templo. Irmãos, essas luzes, tem um livro sobre história e contexto em Israel, é bonito, que vai mostrando esses detalhes. Eram luzes que iluminavam praticamente a cidade inteira. E aí, como nós vamos ver, essa festa também era chamada de festa das cabanas. Muita gente dormia nas cabanas, pessoas dormiam nos seus telhados, saíam de casa para poder participar. E esse ato faziam eles lembrar da coluna de fogo que iluminava o povo no deserto, mas que também os guiava em sua jornada.
Então, quando esse ato está acontecendo, Cristo chama a atenção de todos e diz: eu sou a luz do mundo. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez se torna realidade. E aquilo para o qual apontava está diante de vocês, porque eu sou a luz. Eu sou a luz que tira as trevas desse mundo. E mais uma vez, Jesus nos traz ao nosso coração e dos ouvintes daquela época a sua total comunhão e unidade com Deus eterno. Ele não é somente um com Deus, mas Ele é Deus, e nos traz essa certeza e segurança. O próprio Deus encarnou para nos dar vida mediante a sua própria vida. E quando Ele vai chocar os seus ouvintes declarando: eu sou a luz do mundo, Ele não tem luz. O Cristo que nos resgatou é a própria luz que ilumina as trevas desse mundo e dos nossos corações. Entenda, o nosso Cristo, o Cristo que nos salvou, é a fonte da iluminação do ser humano, tanto para questões espirituais e quanto para a salvação eterna. No capítulo 1 do Evangelho de João nos diz que, no verso 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando o Senhor nos promete vida, meu irmão, mais uma vez, como eu digo, Ele não promete algo fora dele, mas nos dá a si próprio. Pois a nossa vida é ter a iluminação da luz eterna de Deus. Entenda, tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, tudo aquilo que Cristo derrama sobre nós, é Ele próprio. É Ele próprio. Ele não oferece nada que é a parte dele. Entenda, Cristo veio iluminando a nossa escuridão, mostrando a nossa depravação, mas entendendo que essas trevas não prevalecem contra a verdadeira luz de Cristo. Quando nós vemos a história que nos é apresentada antes da fala de Jesus, vemos que Jesus diz sobre o julgamento e salvação exposto a nós. Um pouco o verso antes, o que ele fala e faz com a mulher adúltera? Ele condena? Ele a rejeita? Não, o que ele faz? Lança luz sobre a sua vida, vencendo as trevas que nela estava. E essa mensagem gera condenação aos que rejeitam. Entenda, mais uma vez, hoje o Senhor quer lançar, está lançando luz sobre o nosso coração. E a pergunta é: qual final terá? Iluminação, salvação, ou perdição e juízo por rejeição? Qual é a nossa postura? Como nos posicionamos diante do Senhor? Porque no capítulo 3 de João, ele vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Irmãos, isso é uma loucura, porque vai mostrar para nós que o coração caído, entenda, quanto mais você se aproxima da luz, mais ele expõe o que, irmãos? O que está escondido. Não é assim, irmão? Quem já procurou algo de quarto escuro aí? O que você faz, irmão, para você achar o cantinho? Você vai jogando o que, irmãos? Luz. Só que aí há uma dificuldade para nós. João vai dizer que a luz veio, mas os homens amaram as trevas, porque eles sabiam que estava escondido dentro das trevas. Porque é impossível trevas e luz permanecerem no mesmo lugar. E quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais Cristo se aproxima de você, isso nos incomoda, irmão, gera em nós desconforto, sabe por quê? Cristo vai mostrando o que nós somos realmente. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais vai descobrindo o que nós precisamos mudar. É porque a luz está sendo lançada sobre o nosso coração. Aí está a transformação para nós.
Como que se transforma? Qual vai ser a minha atitude conforme isso acontece? Eu vou amar as trevas e rejeito a luz para que as minhas obras más permaneçam encobertas? Ou eu vou escancarar a minha vida diante da luz para que Ele possa fazer a limpeza necessária? Para que Ele possa trazer luz e não deixar mais com que as obras más encontrem ali um lugar de repouso. Entenda, meu irmão, nós precisamos de Cristo para que Ele possa iluminar e transformar o nosso coração. E no verso 12 do capítulo 3 ele diz que nossa vida não se baseia somente em crer que Ele é a luz, mas em seguir essa luz. Irmãos, o Evangelho é um caminho prático. Eu creio em Cristo, mas essa crença tem que me fazer movimentar. Essa crença em Jesus, ela me obriga, ela me lança ao caminhar para uma transformação. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu fico perto da luz, eu entendo através da palavra que eu preciso segui-la, que eu preciso obedecê-la, que quando Cristo lançar luz sobre o teu coração e dizer, você precisa abandonar isso, tem algo lá no cantinho que esse achou que ninguém ia ver, mas eu vi. E o problema, irmão, sabe o que é? Cristo, Ele é direto. O bom da palavra de Deus, Tiago, é que ela não corta a volta. Você abre a palavra e se você for com o coração aberto, ela vai vir e vai escancarar diante de você o que você precisa mudar. E o pior, ela vai mostrar que é impossível você fazer, mas ao mesmo momento ela vai trazer o remédio, o Espírito Santo que te capacita. E entenda, sou eu que te dou. Qual é o convite? Venha a mim com o coração quebrantado. Venha para mim com o coração humilde, para que eu possa transformar e capacitar a você a viver tudo aquilo que eu estou te convidando a viver. Entenda, meu irmão, assim como o Senhor apontava naquele deserto a coluna de fogo que iluminava, mas iluminava o pessoal, o povo no deserto, a gente entendia. Quando ela se movia, eles precisavam se mover. Quando ela parava, eles precisavam parar. O nosso convite, não somente crer que Cristo é a luz, mas precisamos seguir, obedecer, ser compelidos à transformação que encontramos em Jesus Cristo. O convite para mim e para você nessa noite é se deparar mais uma vez com o Cristo que se entregou completamente a nós, porque Jesus é a luz do mundo para o ignorante, trazendo sabedoria. Sobre o impuro, Ele traz santidade. Sobre o abatido e dominado pela tristeza, Ele traz verdadeira alegria. Pois aqueles que seguem a verdadeira luz, terá também a verdadeira vida. Há um convite para mim e para você nessa noite. Porque o próprio Cristo, através da sua palavra, Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ilumina o nosso caminhar. Porque muitas das vezes erramos, quebramos a nossa cabeça, quebramos a nossa cara com más escolhas, porque caminhamos ainda em densas trevas. E a palavra de Deus e o próprio Cristo quer iluminar o nosso caminhar. João nos diz, essa é a mensagem que ele recebeu no primeiro livro de João, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se andarmos na luz, assim como Ele está, nós temos comunhão com os outros. E Ele vai continuar. E além de tudo, o próprio Deus nos ilumina e tira de nós todo o pecado, nos purificando. O convite para mim e para você nessa noite é não rejeitar quem Cristo é, para que Ele possa continuar transformando a nossa vida. Meu irmão, está obscuro diante de você, se lance em Jesus Cristo, porque Ele é o que lança luz ao teu coração, Ele que lança luz sobre as suas decisões, Ele que lança luz sobre o seu caminhar. Sabe o problema? Nós sabemos que Cristo vai expor o nosso coração a nós mesmos, e nós fugimos. Nós sabemos quem somos, sabemos como estamos, e fugimos daquele que é o único capaz
de transformar a nossa vida. Por isso o convite para mim e para você nessa noite é nos lançar diante de Cristo mais uma vez e ter o nosso coração iluminado pela luz que é o próprio Cristo. Coloque-te de pé no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã.